Bem-vindos ao The Debate. Hoje nosso foco é uma das figuras mais polarizadoras e confusas do nosso material de referência. Lejor. As fontes nos jogam para todos os lados, sabe? Em uma página ele é um traidor abominável, o arquiteto de planos terríveis, e logo na outra ele é quase uma nota de rodapé, uma peça, assim, sacrificável em um jogo muito maior e mais perigoso. E é exatamente aí que está o centro da nossa discussão. A pergunta que a gente precisa responder é: as evidências pintam o Lejor como um vilão por convicção, um participante ativo do mal, ou ele era, na verdade, uma figura trágica, talvez até um herói, incompreendido, cujas ações foram deliberadamente distorcidas para servir a outros interesses? Eu vou defender que a segunda opção é a mais provável. Para mim, Lejor é uma figura bem complexa, um bode expiatório cuja vilania foi construída para nos distrair de ameaças muito mais reais, como a crueldade da Larissa e, claro, a ascensão silenciosa do Paulo. Já eu vou argumentar que a gente não pode se dar ao luxo de procurar significados ocultos quando as evidências diretas são tão contundentes. O material aponta para ele repetidamente como um antagonista central, e ignorar isso é ignorar a narrativa mais consistente que a gente tem. Certo, então vamos começar por aí. A narrativa que te parece mais consistente o coloca como vilão, mas essa narrativa, bem, ela é construída sobre acusações que, quando você olha de perto, começam a desmoronar. Tem uma fonte que é absolutamente crucial e que muda todo o jogo. Um relato de um contato dentro do serviço de inteligência americano. Esse documento afirma com todas as letras que Lejor foi usado como uma distração, uma desculpa para te distrair. E distrair de quê? De uma ameaça que a fonte descreve de um jeito enigmático, falando de um canal do YouTube, e o nome é pouco, que parece ser uma organização de mídia com poder de influenciar eventos globais. Nesse contexto, as sanções e os ataques que o Lejor sofre, que parecem prova da maldade dele, são descritos como uma vingança por uma pegadinha, um prank. Isso banaliza todo o conflito e sugere que Lejor não era o rei do tabuleiro, mas sim um peão posicionado para ser capturado. E além disso, a gente tem flashes de um homem completamente diferente. Nós o ouvimos no rádio com calma, guiando um piloto. Cuidado na curva, acelere, irmão. É um momento de camaradagem, de ajuda. E a morte dele não é celebrada, é lamentada como um fiasco, uma perda. Eu acredito que a chave está na sua suposta aliança com a Larissa. O texto diz que ele finge não conhecer ela, e essa palavra, finge, é a porta para a gente entender que ele talvez estivesse operando secretamente contra ela e os planos dela. Eu entendo o apelo dessa teoria do bode expiatório de verdade, mas eu simplesmente não consigo comprá-la. Ela exige que a gente pegue uma fonte que é bem excêntrica e a coloque acima de uma montanha de evidências diretas e brutais que dizem o contrário. Vamos aos fatos que são repetidos assim, à exaustão. O material afirma categoricamente: Lejor é o traidor ao lado de Larissa. Não diz parece ser o traidor ou foi acusado de ser. Diz é. É uma declaração de fato. Ele e a Larissa estão sempre juntos no centro de um plano maligno. Não são só adversários que os chamam de do mal, a própria narrativa os descreve assim. E as descrições do caráter deles são devastadoras. Uma fonte o chama de pior ser humano que já pisou na Terra e de destruidor de lares, alguém que não vai se redimir. Isso não é a descrição de um peão, é a de um monstro. E o mundo reage a ele como se ele fosse um monstro. As ações dele são qualificadas com um termo pesado, neocolonialismo. E não são figuras pequenas que o confrontam. Mano Schneider, que é retratado como um líder poderoso e implacável, e até uma figura que lembra o Kim Jong-un, o tratam como uma ameaça existencial, prometendo sanção nuclear e mísseis. Ninguém aponta um arsenal nuclear para o alvo de uma pegadinha. Aponta-se para um inimigo real e perigoso. Mas é aí que a teoria da distração se torna, para mim, ainda mais genial. Se você quer criar uma cortina de fumaça que funcione, ela não pode parecer falsa. Ela precisa ser convincente, precisa atrair fogo de verdade.
A retórica violenta do Snyder e do líder coreano é exatamente o que a inteligência americana precisaria para que todos olhassem para o Ledger. Você menciona as sanções como prova, mas a fonte da inteligência as chama literalmente de pegadinha. Como a gente pode conciliar uma sanção nuclear com uma pegadinha? A linguagem é tão contraditória que nos força a escolher uma das duas narrativas, e a narrativa da conspiração de inteligência me parece explicar melhor essa dissonância. Por que criar essa distração toda? Para que ninguém prestasse atenção nas verdadeiras ameaças, a crueldade sádica da Larissa, com seus mosquitos robotrônicos do mal e, talvez mais importante, a ascensão do Paulo, a figura que, segundo o texto, constrói um país e redesenha o mapa enquanto todo mundo está ocupado adiando o Ledger. Espera aí pouco. Essa teoria de que a retaliação era performática para fazer a distração parecer real é um castelo de cartas. Ela não se sustenta. Vamos pensar na lógica. Por que um líder como Kim Jong-un participaria de uma pegadinha orquestrada pelos americanos? A rivalidade geopolítica descrita no material parece genuína. Ele diz, Ledger é melhor se cuidar, eu tenho um míssil e vou te detonar. Isso não tem cara de teatro. Parece uma ameaça crível, baseada em ações reais do Ledger. E o diss track, uma música inteira o chamando de destruidor de lares. Isso é parte da conspiração da CIA também? É uma reação cultural, visceral, de pessoas que se sentiram traídas por ele. Você está privilegiando uma única fonte, um único documento, que usa termos como prank, em detrimento de múltiplas vozes, de líderes artistas que o condenam nos termos mais duros possíveis. A explicação mais simples é que eles o odeiam porque ele é de fato um traidor perigoso. A explicação mais simples nem sempre é a correta, né? Especialmente num universo que lida com espionagem e desinformação. O diss track e a raiva popular podem ser consequências orgânicas da campanha de difamação. Se a mídia e os líderes mundiais o pintam como vilão, é natural que a cultura responda dessa forma. Mas isso me leva diretamente à questão da Larissa. Você a vê como a prova definitiva da culpa dele? Com certeza. A associação com ela é a prova de fogo. O texto não deixa espaço para interpretação. Os problemas que a gente vê são resultado de um plano maligno do Ledger e da Larissa. Eles são um pacote, cúmplices. E quando o texto diz que ele finge não conhecer ela, isso só piora a situação dele. Um inocente confrontaria a acusação, se distanciaria. Um culpado finge, dissimula, opera nas sombras. É o comportamento clássico de um traidor que sabe que sua aliança é condenável. E vamos lembrar quem é a Larissa. Ela não é uma vilã qualquer. O material descreve os métodos dela com detalhes grotescos. Veneno, mosquitos robotrônicos do mal. É uma crueldade quase caricata. E o Ledger está ali, ao lado dela. A decisão de fingir ignorância é uma tática para se proteger, não uma prova de que ele estava trabalhando contra ela. Mas essa palavra que você usou, funge, é exatamente o que me causa estranheza. Se a aliança deles fosse sólida e aberta, não haveria necessidade de fingimento. O fingimento em si é uma evidência de que algo está errado naquela parceria. E se ele não estivesse fingindo para se proteger, mas sim para enganá-la? Se ele estivesse jogando um jogo duplo? Essa é uma tática clássica de um agente infiltrado. Ele precisa manter as aparências para ficar perto do alvo. Talvez ele soubesse que não poderia derrotar a Larissa abertamente. Ela era muito poderosa, muito cruel. A única maneira de detê-la seria por dentro, fingindo ser seu aliado para descobrir seus planos, para talvez alertar alguém. A frase finge não conhecer pode ser lida não como ele se escondendo do mundo, mas como ele se escondendo dela, mantendo uma distância estratégica mesmo estando ao seu lado. Ele estava tentando nos alertar sobre a crueldade dela. Isso é uma ginástica interpretativa enorme. Onde está a evidência de que ele tentou alertar alguém? Onde está a mensagem secreta, o documento vazado, o ato de sabotagem? Não existe. O que existe é a associação dele com o plano maligno. Você está construindo uma narrativa de herói secreto a partir de uma única palavra ambígua, enquanto ignora a afirmação direta de que ele é um traidor.
A navalha de Occam se aplica aqui. A explicação que requer menos suposições é provavelmente a correta. E a suposição mais simples é que um traidor age como um traidor, de forma dissimulada. Ele não era um agente duplo, ele era apenas um colaborador que não queria ser pego. Isso nos leva ao caráter geral dele, que é consistentemente pintado de forma negativa. Eu discordo que é consistente. As acusações são consistentes, mas as ações documentadas não. É a clássica disputa entre o que dizem sobre um homem e o que a gente vê ele fazer. E o que dizem sobre ele é esmagador. Os termos usados não são leves. Traidor, neocolonialismo, são acusações de crimes em escala geopolítica. A percepção de múltiplos atores poderosos, do Snyder ao líder coreano, é de que ele é uma ameaça de primeira ordem. Isso cria um perfil muito claro. Como você pode olhar para um homem acusado de neocolonialismo, ameaçado com armas nucleares por líderes mundiais e parceiro de uma mulher que usa insetos robôs malignos e chegar à conclusão de que ele é um herói incompreendido? A evidência textual simplesmente não suporta essa conclusão. Porque o texto também nos dá evidências que contradizem tudo isso, e são evidências de ações, não de acusações. Como eu disse, a gente tem o áudio dele no rádio. É um momento pequeno, mas muito revelador. Em meio ao caos, ele está calmo, focado, ajudando outra pessoa. Cuidado na curva, acelere, irmão. É um ato de auxílio, de fraternidade. Onde está o pior ser humano que já pisou na Terra nesse momento? Ele desaparece. E, o mais crucial de tudo, é a reação à sua morte. Quando um vilão como a Larissa morre, há alívio, celebração. Mas a morte do Lejor é descrita como um fiasco. O narrador, que é a nossa janela para esse universo, diz explicitamente: eu não queria que ele morresse. Por que alguém lamentaria a morte de um destruidor de lares? A única explicação é que o narrador, e talvez o próprio universo da história, sabia que a imagem pública do Lejor não correspondia à sua verdadeira natureza. Esses detalhes humanizam o Lejor de uma forma que as acusações não conseguem apagar. Num mundo de propaganda, eu confio mais no que um homem faz do que no que dizem sobre ele. Mas você está escolhendo os poucos momentos que se encaixam na sua teoria. Esse lamento pela morte dele é imediatamente seguido por uma admissão de que o evento todo foi burrice. A narrativa não o enobrece, ela apenas sublinha o caos e a futilidade da situação. E a ajuda no rádio. Um único momento positivo num oceano de acusações e associações nefastas. É uma anomalia, não a chave para decifrar seu caráter. Muitos vilões da história eram capazes de atos de bondade com seu círculo íntimo. Isso não os absolve de seus crimes maiores. Um único ato de ajuda não apaga a cumplicidade em um plano maligno ou as ações de neocolonialismo que provocaram uma crise internacional. A balança das evidências ainda pende, e muito, para o lado da vilania. Por a performance. É exatamente isso que a fonte da inteligência sugere. Que a imagem pública do Lejor, o vilão, foi uma construção, uma persona criada para atrair todo o ódio, toda a atenção, enquanto as verdadeiras ameaças, a crueldade da Larissa e o poder crescente do Paulo operavam nas sombras. Lejor não era a doença, ele era o sintoma fabricado para nos impedir de ver a verdadeira infecção. Essa lógica se quebra no momento em que as fontes o colocam como cúmplice direto da Larissa. Se ele fosse um bode expiatório para desviar a atenção dela, por que a narrativa o amarraria a ela com tanta força? A história não o apresenta como um rival da Larissa ou uma alternativa a ela. Apresenta-o como seu parceiro. Ele não é uma distração da Larissa. O texto diz que ele é parte do problema com a Larissa. A sua teoria de bode expiatório simplesmente não se alinha com a forma como a relação deles é descrita. Resumindo a minha posição, então, ela se baseia na consistência e na gravidade das acusações diretas. Múltiplas fontes, de diferentes perspectivas e com diferentes vozes, o rotulam como traidor, como cúmplice em planos malignos e como uma ameaça tão séria que justifica uma retaliação militar massiva. Embora existam algumas poucas passagens que geram complexidade, o peso esmagador da evidência textual aponta para a culpa dele como um antagonista consciente e ativo. Tentar transformá-lo em herói
é um exercício de ignorar o que está escrito de forma mais clara. E meu argumento, por outro lado, é que essas complexidades não são distrações, elas são a chave de tudo. A evidência explícita de que ele foi usado como bode expiatório pela inteligência americana, seus atos de auxílio documentados, o lamento por sua morte e a ambiguidade crucial da sua aliança com a Larissa, tudo isso sugere que julgá-lo como um simples vilão é cair na armadilha que a própria narrativa criou, é aceitar a cortina de fumaça como se fosse o fogo. A história mais profunda, a meu ver, é a de um homem que pode ter sido uma vítima, um agente duplo ou um herói trágico que falhou em sua missão de nos alertar sobre os verdadeiros perigos. No fim, o que é fascinante no Lejor é que talvez o quebra-cabeça seja o ponto. A existência de narrativas tão opostas e mutualmente exclusivas, uma de traição geopolítica e outra de uma pegadinha internacional, sugere que a própria informação sobre ele foi usada como arma. Ele é quase um teste de rochas narrativo. Exatamente. A questão talvez não seja qual lado está certo, mas sim quem se beneficia dessa confusão toda. A verdadeira natureza de Lejor, seja ele vilão, herói ou peão, permanece como uma das questões centrais que o material nos deixa para decifrar. E o debate sobre ele nos mostra o quão difícil é encontrar a verdade quando a própria informação é o campo de batalha.